Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro O Milionário de Nazaré, capítulo 10. A lei próspera do lado direito. Dos pescadores famintos e do próspero Cristo. O que devemos levar em conta, acima de qualquer coisa, é que um Pai rico e amoroso tem nos proporcionado tudo de que precisamos em cada minuto de necessidade de nossa vida diária. Se algo lhe falta, significa que a sua mente foi usada de maneira incorreta para contatar o reino da abundância universal, seja internamente ou em relação ao que o cerca. O generoso banquete de Jesus, realizado logo após sua ressurreição, mostra-nos como fazer isso. Sim, Cristo estava tão interessado na prosperidade de seus seguidores que apareceu para seus discípulos mesmo depois de ter ressuscitado, mostrando-lhes como transformar seu fracasso em sucesso. Assim, Jesus iniciou e finalizou seu ministério com abundantes milagres dos peixes. Como mencionado no capítulo 1, o primeiro milagre privado de Jesus ocorreu depois que Pedro, Tiago e João pescaram a noite toda sem obter nenhum resultado. Jesus fez com que surgissem tantos peixes que foi necessário que os pescadores pedissem ajuda a um segundo barco para carregar todos eles. Mesmo assim, as embarcações quase afundavam, tamanha era a abundância. Como consequência desse primeiro milagre, Pedro, Tiago e João impressionaram-se de tal forma com a habilidade de Jesus em demonstrar a prosperidade que, sem hesitar, abandonaram seus barcos, transbordando de peixes, e se tornaram os primeiros discípulos de Jesus. Do ponto de vista do misticismo prático, considero intrigante o fato de que uma das últimas coisas que Jesus ressuscitado fez antes de ascender aos céus foi a realização de um milagre de prosperidade final. Através desses dois milagres, realizados no início e no fim de seu ministério, Jesus selou sua enorme contribuição à humanidade com a abundância. Embora João fosse considerado o discípulo mais desenvolvido espiritualmente, foi o único a encerrar o seu evangelho com um relato sobre o último milagre de Jesus. João era um místico que desejava concluir os seus escritos, dando ênfase ao poder próspero presente no nome e na presença de Jesus Cristo. Um místico é alguém que tem uma sede metafísica pela verdade e aprende a viver de dentro para fora através das ações da mente. Você também pode se tornar um místico ao se permitir receber o poder próspero encontrado no nome e na presença de Jesus Cristo. A fórmula de sucesso de que traremos neste capítulo mostrará como isso é possível. Como mencionamos anteriormente, Jesus jamais desdenhou o dinheiro ou os negócios e não hesitou em empregar os seus mais profundos sentidos para promover a prosperidade na terra. Sabia que nada podia ser maior para o reino dos céus do que mostrar às pessoas como obter sucesso em seus negócios através de métodos espirituais. Os passos que podem levá-lo ao lado direito da vida. Primeiro passo: pedir ajuda ao próspero Cristo. Como obter sucesso para superar experiências difíceis. A primeira lição que tiramos do milagre final é que existe um poder de prosperidade no nome e na presença de Jesus Cristo. Ele será nosso Salvador quando buscarmos sua ajuda. Quem quer que seja, onde quer que esteja, Jesus Cristo, em sua consciência espiritual, espera por nosso reconhecimento mental. Seja qual for nosso objetivo, ele nos mostrará como obtê-lo se buscarmos sua ajuda. Quando a sua presença é reconhecida, o poder de sucesso de Jesus Cristo é capaz de produzir resultados excepcionais mesmo nos dias de hoje. Lembre-se de que Jesus Cristo também é símbolo de nossa divindade interior, que nunca empobrece.
Certa vez, perguntaram ao então corretor de imóveis de Kansas City, Charles Fillmore, como ele foi capaz de demonstrar pouco a pouco tanta abundância para a Unity School of Christianity, fundada por ele a partir do zero. Sua resposta foi: descobri que pedir em nome de Jesus Cristo aumenta imensamente a minha consciência sobre a substância, o que é essencial para a sua manifestação. Se a vida lhe parecer tão difícil a ponto de não saber o que fazer a seguir, comece a declarar: peço que o poder de sucesso de Jesus Cristo trabalhe em meu favor neste momento, guiando-me e sustentando-me e fazendo com que tudo funcione corretamente. Se estiver tentando se livrar de problema de saúde sem sucesso, interrompa seus esforços por um momento, eleve seus pensamentos e ouse declarar: peço que me fortaleça, recupere e me faça sentir novo em nome de Jesus Cristo. Sua oração pode ser atendida se seguir as orientações que vierem a seguir. Ou ainda, se estiver enfrentando situações de limitação ou escassez financeira, beirando ao fracasso, tome coragem e diga com fé: peço que me inspire, me faça próspero e abençoado pela abundância de todas as formas, em nome de Jesus Cristo. Segundo passo: ir para a Galiléia com um olhar elevado e pensamentos e palavras e ações disciplinados. O último milagre de Jesus ocorreu em um próspero cenário, o Mar de Tiberíades, conhecido como Mar da Galileia. O ministério de Jesus teve início na próspera Galileia e, portanto, é bastante apropriado que o Mar da Galileia, no qual os peixes eram encontrados em abundância, servisse de cenário para seu milagre de prosperidade final. O Mar de Tiberíades simboliza o olhar elevado e sua expressão disciplinada através de nossos pensamentos e ações positivas. A Galileia era um símbolo da ação construtiva. É através do estado de espírito elevado que iniciamos nossa experiência de prosperidade quando expressamos o olhar elevado sobre pensamentos e ações positivas. Entretanto, não devemos esperar resultados permanentes a menos que continuemos a usar de pensamentos e ações de forma disciplinada. Muitos adquirem um olhar elevado sobre a prosperidade, mas nada acontece. Por quê? Falam demais a respeito de seus bens, referindo-se a si mesmos ou às outras pessoas de maneira negativa, ou usam palavras tolas em relação à sua visão de prosperidade, causando seu desaparecimento. Na verdade, o que devem fazer é manter-se em silêncio e tomar atitudes. Podemos obter a visão elevada da prosperidade e expressá-la verbalmente através da declaração dos seguintes pensamentos e palavras: coloco diante de mim o poder de sucesso de Jesus Cristo para guiar-me, governar-me, proteger-me e possibilitar a minha prosperidade. Minhas palavras são repletas de poder da prosperidade. Então, basta que sigamos as instruções com atitudes construtivas. Um empresário escreveu da Califórnia: precisei me valer de duas disciplinas destacadas em seu livro. Uma que era reservar alguns momentos por dia para considerar todos os meus decretos de prosperidade e a minha lista de necessidades e para meditar sobre os desejos que imaginava em minha roda da fortuna. E 2. Declamar em voz alta os meus decretos de prosperidade, e não apenas lê-los ou meditar sobre eles em silêncio. Quando estudei anteriormente sobre o pensamento próspero, não obtive resultados porque não havia feito nada disso. A frase que diz que algumas pessoas leem todos os tipos de livros de autoajuda, mas deixam de seguir as técnicas de prosperidade que eles recomendam, certamente se aplicavam a mim. Tenho presenciado vastas melhorias em minha vida desde que passei a praticar pensamentos e ações construtivas. Terceiro passo: em vez de tanto esforço do ponto de vista humano, deve-se aprimorar as tarefas e reafirmar a fé. Por que não prosperam imediatamente?
Anteriormente, Jesus havia feito promessas estupendas a seus discípulos. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. No entanto, dias se passaram após a crucificação de Cristo e nada aconteceu. A incerteza sobre o que os esperavam e a tensão da demora foram muito difíceis para aqueles homens. Finalmente, enquanto observavam outros barcos de pesca navegar pelo mar da Galileia, Pedro disse: "Também vou pescar", no que foi acompanhado pelos outros discípulos. Pedro sabia que, enquanto esperamos prosperar, é importante agirmos com fé. Sabia também que todo trabalho verdadeiro é sagrado, e não é apenas através de nossas orações ou atividades espirituais e literais que glorificamos a bondade de Deus em nossas vidas. Podemos fazê-lo também por meio da santificação do trabalho comum. Então deixaram a costa, içaram as velas e sentiram que estavam retomando as rédeas da situação. Estavam satisfeitos em retornar à familiar e tão solitária tarefa da pescaria. Depois de testemunharem uma aparente derrota com a crucificação de seu amado líder, voltarem a se dedicar ao ofício de pescadores foi uma atitude sábia e terapêutica. Simbolicamente, entraram no mar para pescar prosperidade, abundância e sucesso. Aparentemente, tudo conspirava a favor. A noite estava mais do que favorável, conheciam bem aquelas águas e eram pescadores experientes. Entretanto, mesmo feito o máximo que podiam do ponto de vista humano, não pegaram sequer um peixe durante a noite. E por quê? Pedro, o símbolo maior de fé, havia dito: "Vou pescar." Os outros discípulos responderam: "Vamos com você." Essas duas simples declarações podem explicar a razão de tanto trabalho sem sucesso. Quantas vezes apressamos-nos em realizar alguma tarefa e nos dizemos confiantes: "Eu farei isso", em vez de pararmos e buscarmos a orientação divina para enfrentar a situação. Persistimos tanto no ponto de vista humano que ficamos hipnotizados quando conhecemos o fracasso. Então, não vemos mais nada. Se isso acontecer como aconteceu com Pedro, sentiremos que desperdiçamos muito tempo nos esforçando sem que houvesse resultados. Somente quando os discípulos ouviram a voz de seu Cristo vindo da praia, elevando os olhos e seguindo suas instruções, jogando a rede do lado direito, que conheceram o sucesso. É necessário de vez em quando elevarmos os olhos e reafirmarmos a nossa fé. Essa elevação no olhar não significa simplesmente mover os olhos, mas é um gesto que denota o afastamento da aparência de escassez. A elevação de nossos pensamentos aos mais altos níveis da abundância universal. E nisto encontramos a próspera consciência de Cristo, que trabalhará em nosso favor assim que nos sintonizarmos às suas orientações internas. Como capturar a sua abundância ilimitada? Assim como Pedro, enquanto esperamos prosperar, é importante agirmos com fé. Eis o que podemos fazer. Primeiro, afastar-nos da aparente escassez. Segundo, elevar os nossos pensamentos aos mais altos níveis, chamado pelo poder de prosperidade presente no nome de Jesus Cristo. Uma das promessas, supostamente audaciosas, feita anteriormente por Jesus a seus discípulos foi: "O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." E em terceiro, declarar que Jesus Cristo nos acompanha, mostrando-nos sempre o caminho. Charles Fillmore prometera: vibrações poderosas são geradas quando mencionamos Jesus Cristo, nome que detém todo o poder dos céus e da terra. Um nome capaz de moldar a substância universal. Quando citado, esse nome trará resultados. Em todos os tipos de situação, em qualquer meio de vida, nos encontraremos do lado direito
se passarmos a reconhecer que o próspero Cristo está bem ali para nos ajudar, assim como apareceu aos desanimados pescadores quando foi necessário. Jesus Cristo ainda vive nos meios espirituais de nosso universo e mantém-se constantemente em contato com aqueles que elevam seus pensamentos em sua direção e procuram o seu auxílio. Certa vez, após um árduo período de trabalho, sentia que beirava a exaustão física e mental. Durante as minhas férias, tentei relaxar minha mente e meu corpo, mas não conseguia me libertar. Uma tarde, fui visitar uma amiga que tinha acabado de atravessar situações difíceis. Quando lhe perguntei qual foi seu segredo para enfrentar circunstâncias tão complicadas de forma vitoriosa, recebi como resposta: não teria conseguido se não orasse todos os dias para que Jesus Cristo ficasse do meu lado e atravessasse as dificuldades em meu nome e através de mim. Confidenciei-lhe a respeito de meu estado físico e mental deplorável. Oramos juntas, declarando que Jesus Cristo estava no meio de nós, fazendo-me relaxar, renovando-me e me curando. Depois de um período de silenciosas preces, senti necessidade de cochilar por algum tempo, um luxo ao qual poucas vezes me dava o direito. Mais tarde, naquele mesmo dia, acordei de um sono profundo e pensei ter visto o vulto de Jesus Cristo ao lado da minha cama, curvando-se em minha direção. Quando estava completamente acordada, a sua figura não estava mais visível, mas o trabalho de cura havia sido concluído. A minha mente se clareou e meu corpo ficou relaxado. A experiência serviu para me convencer de que Jesus ainda estava presente em nosso meio e que, quando reconhecemos a sua presença, pedindo a sua ajuda, ele surge para atender às nossas necessidades, sejam elas quais forem, da mesma maneira que agiu ao alimentar multidões 20 séculos atrás. Portanto, não haja como o bem-intencionado, mas exageradamente zeloso Pedro, que disse: vou pescar. Em vez disso, peça para que a presença e o poder do próspero Cristo o ajude. Ao fazê-lo, você será guiado até o lado direito de sua vida, do qual retirará sua abundância ilimitada. Quarto passo: imaginar-se em um vasto mar de ideias ao definir os seus desejos. O poder próspero das atitudes corretas. Sob a luz acinzentada do amanhecer, uma voz vinda da praia chamou Pedro e os outros discípulos. Filhos, vocês têm algo para comer? E eles lhe responderam: não. Então a mensagem de prosperidade de Jesus foi: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Ao seguirem suas instruções, os pescadores não conseguiram erguer as redes imediatamente, tal era a quantidade de peixes. O lado direito sempre foi considerado o lado da boa sorte. É onde os homens percebem que recursos inesgotáveis estão sempre presentes e podem ser manifestados como resultados reais para os que colocam sua fé em ação. Aqueles que buscam pacientemente e persistentemente as provisões através de métodos espirituais serão bem-sucedidos no fim de sua caminhada. A isso seguirão paz, saúde e plenitude. Muitos de nós conhecemos pessoas que parecem habitar esse lado favorável da vida. Para eles, tudo dá certo, gozam de uma saúde esplêndida, seus relacionamentos são harmoniosos e em seu caminho deparam-se somente com as coisas boas da vida. Não importa o que aconteça, esses afortunados sempre parecem abençoados. Assim como havia um lado correto para o barco, existe também um lado correto para seguirmos em nossa vida. São nossas atitudes mentais que determinam se as coisas boas da vida virão em nossa direção ou se afastarão completamente. Podemos estar mais perto de nossos bens do que imaginamos. No entanto, apesar dos esforços, nossos desejos podem não se materializar. Se isso acontecer, sempre é tempo de darmos um passo na direção certa da vida através do cultivo de prósperas atitudes mentais.
Agindo assim, os bens que almejamos fluirão em nossa direção. O sucesso não depende tanto de elementos, pessoas ou condições externas, como depende das atitudes corretas. Foi essa a última mensagem de Jesus à humanidade. Uma mensagem extremamente poderosa. A mulher que deixou sua casa alugada para ter seu próprio e elegante lar. Qual é a atitude básica de sucesso que o ajudará a chegar ao lado certo da vida? Ela pode ser encontrada na fórmula de prosperidade que descobri enquanto ministrava minhas primeiras palestras sobre o assunto durante a severa recessão de 1958. Transforme a enorme energia de seus pensamentos em ideias de plenitude e receberá em abundância, independentemente do que as pessoas à sua volta disserem ou como agirem. Em meus livros Leis Dinâmicas da Prosperidade, Abra a Mente para a Prosperidade e Os Milionários do Gênesis, relatei os resultados imediatos e duradouros obtidos por pessoas que usaram essa fórmula de sucesso e, com isso, lançaram suas mentes ao rico mar de ideias e pescaram resultados abundantes. O termo lançar significa colocar em movimento. Lançar as redes ao mar de ideias do lado direito do barco é o mesmo que colocar pensamentos e técnicas prósperas e definidas em movimento. Feito isso, entraremos em contato com uma quantidade enorme de peixes ou de ideias prósperas, responsáveis por produzir resultados maravilhosos em nossas vidas. Fim da primeira parte do capítulo 10. Se você está gostando, curta, compartilhe, ajude outras pessoas a terem uma vida de abundância. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.